Olá, moçada! Neste vídeo vamos aprender a transformar fração imprópria em número misto. Nós já sabemos que a fração imprópria é aquela fração cujo numerador é maior que o denominador. Então, todas as vezes que eu tenho o numerador maior que o denominador, mas esse numerador não é múltiplo de denominador, como na aparente, nós teremos uma fração imprópria, ok? E toda fração imprópria, ela tem um inteiro. Então, nós temos aqui, ó, um inteiro que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, mais outro inteiro que foi dividido em 8 partes. Eu tomei todas as 8 partes desse inteiro, e desse inteiro eu tomei somente 3 partes. Para representar esses inteiros, eu posso usar a fração imprópria, 11 oitavos, 11 porque foram 11 pedaços tomados, de 2 inteiros divididos em 8 partes iguais. Lembra que o denominador são as partes que nós dividimos os inteiros. Eu posso, então, mostrar, através de números racionais, o valor desse desenho, fazendo uma fração imprópria, 11 oitavos, ou usar o número misto. No caso, o 1 representando esta unidade aqui, e o 3 oitavos representando esta fração dessa unidade aqui, que foi dividida e tomada essas 3 partes. Aí fica 1 inteiro e 3 oitavos. 11 oitavos é o mesmo que 1 inteiro e 3 oitavos. Como que eu posso fazer esse tipo de cálculo? Como que eu posso transformar a fração imprópria em número misto? Veja, aqui a tia já colocou a formulazinha, ó. Eu pego o 11, que é o denominador, aliás, o numerador, multiplico pelo denominador da fração. Então, 11 dividido por 8. A divisão fica 1 aqui, porque 1 vezes 8 é 8, para chegar no 11 sobra 3 ou resta 3. Bom, esse 8 que eu uso para dividir, ó, ele é o denominador da fração, tá bom? Não esqueça disso. O 11 é o numerador. Fiz a conta de divisão. Agora eu vou transformar esses números, ou usar esses números para formar a minha fração mista. O resultado da divisão vai ser o inteiro. Tá aqui, ó. Vai ser o número que representa a unidade, tá bom? O número que restou da divisão, no caso restou 3, vai ser o numerador da fração. E o denominador da fração do número misto é o mesmo da fração imprópria, tá bom? Então, ó, 1 inteiro, o 3 passa a ser numerador na fração, o 8, que é o denominador na fração imprópria, continua também sendo o denominador da fração mista aqui. Então, 11 oitavos é o mesmo que 1 inteiro e 3 oitavos. Vamos para algumas explicações de exercícios. Nós temos aqui um exercício que pede o seguinte: dê a fração imprópria que representa a parte verde das figuras abaixo. Quando a professora der esse tipo de exercício para vocês, vocês têm que, primeiro, contar em quantas partes foram divididos os inteiros. Ó, 4 partes, 4 partes. Então, o inteiro aqui foi dividido em 4 partes. Já coloco o denominador, porque o 4 representa a parte dividida do inteiro. Quem representa a parte dividida do inteiro? O número que vai embaixo da fração, denominador. Aí eu vou contar quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3, 4, mais essa daqui, 5. Então, a parte pintada é o numerador, ó, 5 quartos, ok? 5 quartos é uma fração imprópria. Ela vai representar um inteiro, que foi totalmente tomado, mais uma parte de um outro inteiro. Se fosse para a tia representar isso daqui, ó, em fração de número misto, ó, eu fiz número impróprio. Se fosse em fração de número misto, ficaria assim, ó, 1 inteiro e essa daqui, ó, 1 quarto. Daqui a pouco nós vamos saber como calcular isso daqui, ok? Nós temos agora o outro desenho, presta atenção, nós temos o outro desenho. Veja isso aqui.
eu tenho 3 inteiros que foram divididos em 3 partes cada um. Então, o meu denominador será o 3, tá bom? Agora eu vou contar quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7, então, passa a ser o numerador, tá bom? Então, esses desenhos são representados pela fração imprópria 7/3. Se fosse em número misto, ficaria, ó, 2 inteiros. E essa daqui eu representaria com o número fracionário. 1/3. 2 inteiros e 1/3, ó. 2 inteiros e 1/3, tá bom? O modelinho C, nós temos também aqui 3 inteiros. Cada inteiro foi dividido em 9 partes, ó. 9 partes, 9 partes e 9 partes. Então, o número 9 vai ser o denominador da fração. Tá aqui. Quem será o numerador? As partes pintadas. Então, aqui eu tenho 9, 18, 19, 20, 21. 21 vai ser o numerador. Então, nossa fração aqui, imprópria, será 21 nonos. Imprópria por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. E na fração imprópria, nós temos mais que um inteiro. No caso do 21 nonos, nós temos, ó, 2 inteiros tomados e somente uma fração que pode ser representada por 3 nonos, tá bom? Bom, agora vamos ao exercício prático. Esse aqui é somente nós visualizarmos os desenhos e fazer a fração imprópria. Mas nós precisamos aprender a calcular fração imprópria, transformando-a em número misto. Então, vamos para o primeiro exercício. Quando eu der para vocês, transforma as frações impróprias em número misto, vocês lembram que vocês precisam pegar o numerador e dividir pelo denominador da fração. Primeira coisa, fazer essa divisão. Então, 21 dividido por 4 vai ser 5. 5 vezes 4, 20, para chegar no 21, 1. Fiz a divisão, agora sim eu vou construir o meu número misto. Quem será o inteiro do meu número misto? Vai ser o resultado dessa divisão, no caso 5. Então, o inteiro vai ser o 5. Quem será a fração do meu número misto? A fração, o denominador continua sendo 4, porque se na imprópria é 4, aqui também é 4, ok? E o resto da divisão vem aqui no numerador. Então, 21 quartos é o mesmo que 5 inteiros e 1 quarto. Aqui está a resposta do meu exercício, tá? Agora aqui, 39 dividido por 9. Pego o numerador, divido pelo denominador, tá? 39 dividido por 9. 39 dividido por 9 vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Para 39, sobra 3, ó. Resta 3. Depois que eu fiz a divisão, eu preciso lembrar que o resultado da minha divisão é o inteiro. Então, tá aqui, ó, 4. O resto vai ser o numerador da fração. E quem vai ser o denominador da fração? O mesmo denominador da fração imprópria, que no caso é o 9. Então, 39 nonos é o mesmo que 4 inteiros e 3 nonos. É fácil, não é, crianças? É bem fácil. Vamos continuar aqui. 17 terços. 17 terços, eu vou pegar o 17 e dividir por 3. 17 dividido por 3 vai dar 5, porque 6 passa. 5 vezes 3, 15. Para 17, 2. Depois que eu fiz a divisão, eu pego o resultado da divisão, vai ser o meu inteiro. Daí, a fração do meu número misto, o numerador é o resto da divisão, que no caso é 2. E o 3, que é o denominador, permanece igual. Então, 17 terços é o mesmo que 5, 2 terços, ok? Nosso último exemplo, espero que vocês estejam entendendo. 5 meios, vamos pegar então o numerador, dividir pelo denominador. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4, para chegar no 5, 1.
Fiz a divisão? Não acabou meu exercício não, porque está dizendo que é para eu transformar a fração imprópria em número misto. Isso aqui não é número misto, isso aqui é uma conta de divisão. Vamos transformar então no número misto. Quem vai ser o inteiro do número misto? O resultado da minha divisão, que é o 2. Tá bom? Aí, eu tenho esse resto, que vai ser o numerador da fração do número misto. Tá aqui. E quem vai ser o denominador da fração? O mesmo denominador da fração imprópria. Então, 5 meios é o mesmo que 2 inteiros e 1 meio. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.